muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Você que, como eu, faz parte de uma igreja de cunho pentecostal, você já cantou muitas vezes esse hino, como eu também cantei esse bonito hino. Esse hino foi escrito pela irmã Frida Wingren há 100 anos atrás aproximadamente, e nós podemos perceber que ela tinha a mesma visão que nós tínhamos e que muita gente ainda tem com relação à forma de conversão do apóstolo Paulo. O que muita gente pensava, e eu também pensava, e alguns ainda pensam, é que contava-se uma história bíblica, ou mais ou menos bíblica, dizendo que houve em Jerusalém, logo no início da igreja de Jesus, um homem muito mau chamado Saulo. E este homem mau chamado Saulo perseguia os cristãos, matando alguns, prendendo outros, e que um dia esse Saulo, esse homem brabo, esse homem mau, decidiu ir até Damasco, uma certa cidade onde existiam muitos crentes, muitos cristãos, para prender, para matar, enfim, mas que em um determinado trecho do caminho, quase chegando em Damasco, apareceu a ele uma luz muito forte e ele caiu do cavalo e ouviu uma voz dos céus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enfim, aí, continuando a história que nós conhecíamos, é que este Saulo recebeu naquele instante uma transformação da parte de Deus, e Deus, ou Jesus, mudou o seu nome e ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo a partir de então. Por isso o hino diz: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Mas foi mesmo assim? Vamos para os fatos. Quem era Saulo? Saulo, ele era um hebreu, um judeu, enfim, um hebreu descendente da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era o filho mais novo de Israel e a sua mãe era a Raquel. A Raquel era filha de Labão, e Labão era irmão de Rebeca, e Rebeca era a mãe de Israel. Então, a Raquel e o Israel eram primos. Os pais desse tal Benjamim, do qual descendeu o Saulo de Tarso. Mas podia casar entre primos? Podia. Na época não existia lei ainda. Antes da lei era comum o casamento entre primos, entre o povo de Israel. Bom, ele era da tribo de Benjamim, então ele mesmo escreveu isso aos Filipenses no capítulo 3, versículo 5, e por isso nós sabemos que ele era um hebreu e era da tribo de Benjamim. Ele também foi formado, ele estudou, ele foi educado por um rabino chamado Gamaliel, e nós encontramos isso no capítulo 22, versículo 3, do livro de Atos dos Apóstolos. Mas quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um rabino renomado daquela época, alguém que tinha uma escola, digamos, uma faculdade do qual ele era o mestre. Ele era respeitado entre o povo judeu a ponto de um dia ele ter defendido alguns apóstolos de serem mortos naquele momento. Mais tarde eles foram assassinados, mas naquele momento não. Nós vimos que Pedro e mais alguns apóstolos foram presos e durante a noite um anjo veio e libertou eles da prisão e mandou que eles voltassem ou que fossem para o templo e continuassem a testificar de Jesus.
Isso eles fizeram. Quando os soldados foram para buscar Pedro e os demais que com ele estavam presos para depor, não os encontraram na cadeia. Os soldados estavam lá, não viram ninguém sair, mas no entanto eles não estavam lá dentro porque foi um milagre de Deus, o anjo tirando eles da prisão. Logo foram informados que Pedro e os demais estavam no templo testificando do nome de Jesus. Então eles foram levados para depor e eles não mediam esforços para falar de Jesus. E quanto mais eles falavam, mais os homens ficavam irados, revoltados com eles, e estavam a fim de matá-los. Porém, esse Gamaliel, esse educador do Saulo, ele se levantou aquele dia no Sinédrio e disse para os demais: olha, não é bom vocês matarem esses homens. Imagine se essa obra é de Deus, vocês vão se achar lutando contra o próprio Deus. Se não for de Deus, vai se terminar. Aí citou algumas obras que já tinha se levantado e que não prosperou, porque não eram de Deus. Então ele entendeu que não precisava matar ninguém, que se não fosse de Deus, aquela obra ia se terminar. E se fosse de Deus e matasse os apóstolos, eles estariam lutando contra o próprio Deus. Então Gamaliel, ele era um homem bem conceituado, a ponto deles ouvirem o conselho dele e naquele momento não matarem os apóstolos. Então Saulo de Tarso foi educado exatamente por esse homem, por Gamaliel. E essa história que eu relatei, que Gamaliel defendeu os apóstolos de serem mortos, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no versículo 34. Diz as pessoas que estudam bastante sobre esse assunto, que a família de Saulo deveria ser uma família abastada, porque para estudar na escola de Gamaliel, não era qualquer pessoa para estudar lá. Tinha que ser uma pessoa abastada, porque era mais ou menos caro para poder manter os estudos lá, e a pessoa para entrar naquela escola, ela tinha que ter uma inteligência acima da média. Então, julgando por isso, a gente entende que Paulo era uma pessoa que vinha de uma família abastada e que ele era muito inteligente desde a sua infância. Bom, então já sabemos que ele era hebreu, ou judeu como queira, e que estudou, se formou, foi educado por Gamaliel. E também nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, verso 39, no capítulo 16, verso 2, e no capítulo 22, verso 2, que ele era natural de uma cidade chamada Tarso. E que eu já ouvi alguém dizendo que o sobrenome de Saulo era Tarso, mas não, que era Saulo de Tarso, então o sobrenome dele era Tarso. Não, ele era de Tarso porque ele nasceu nessa cidade chamada Tarso. Essa cidade hoje esse local está na Turquia e fica distante de Jerusalém 900 e poucos quilômetros, mais de 900 quilômetros fica de distância de Jerusalém, a cidade em que nasceu o Saulo. Com que idade ele veio para Jerusalém? Ninguém sabe. Não sabe se ele veio ainda muito pequeno, não sabe se ele veio meia idade. Tudo que se sabe é que ele foi educado por Gamaliel. Então, o certo é que ele veio para Jerusalém. Acredita-se que foi na sua infância ainda. E ali ele cresceu, então, em Jerusalém. Sendo ele educado por Gamaliel, ele passou a ser um religioso, é claro. Passou a ser ou já era desde a sua infância, não sei. Tudo que eu sei é que ele pertencia à seita, à religião, à organização religiosa dos fariseus. Saulo era um fariseu. E como ele aprendeu com Gamaliel, ele tornou-se também um doutor da lei. A Bíblia afirma isso. Ele sabia tudo de lei. Então, ele tinha um conhecimento largo de que não se deveria adorar
a outro Deus a não ser o grande Jeová, o Deus de Israel. Adorando outro Deus que não fosse o grande Deus, isso tornaria-se uma idolatria. E isso seria uma maldição para o povo de Israel. Surgiu então a igreja. Cristo foi crucificado, porque foi para isso que ele veio. Ele se deixou ser crucificado, ele se deixou ser preso, ele se entregou para isso e foi levado à cruz. E a sua igreja então iniciou naquele instante. Ele deu ordem para seus discípulos e seus discípulos continuaram esse trabalho que ele deu início. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, conforme lemos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e a partir de então eles começaram a fazer a grande obra, pregando e Deus confirmando com sinais. Se eles diziam que Deus ia curar, Deus curava. Se eles diziam que Deus ia libertar, Deus libertava. E eram multidões de gente rendendo-se aos pés de Cristo e tornando-se cristão. Para os religiosos da época, isto era uma afronta contra o Deus de Israel. Para os fariseus e os saduceus, que não tinham entendido ainda que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, o prometido através das profecias que deveria vir, eles entendiam que era uma idolatria aquilo que os cristãos estavam fazendo, que estavam deixando de adorar o grande Jeová para adorar alguém que estava morto, um defunto, como diziam eles. Então a perseguição se levantou contra os filhos de Deus que agora estavam adorando a Jesus Cristo. E Saulo de Tarso, como era um doutor da lei, alguém que interpretava a lei em suas minúcias, ele também entendia desse jeito. Então, quando mataram o primeiro cristão, o primeiro mártir do cristianismo, então, o Estevão, Paulo estava lá. Paulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz isso, que ele consentiu na morte de Estevão. E isso nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 31. Só que ele não só consentiu na morte de Estevão, como ele empreendeu uma perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja. Ele queria exterminar com esse grupo que agora se levantara, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Para ele e para os demais religiosos da época, isso era idolatria, isso era uma afronta ao próprio Deus, e eles queriam exterminar com esse grupo. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali que este tal Saulo de Tarso pegou uma carta autorizando ele pegou uma carta das autoridades, alguém que era maior que ele, para ele ir a Damasco, conforme a historinha que eu contei antes, para ele ir a Damasco para prender os cristãos. E foi para Damasco. Só que antes dele chegar em Damasco, realmente ele viu uma forte luz que ele não resistiu, e ele caiu. Só que não está escrito que ele caiu do cavalo, está escrito que ele caiu por terra, até porque não sabemos se ele estava num cavalo, se ele estava num camelo, ou se estava indo a pé. Mas não importa, o certo é que ele caiu por terra, e realmente ficou cego. Ele não enxergava mais nada. E ele ouviu realmente uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondendo aquela voz, ele disse: quem és tu, Senhor? E aquela voz falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra agrilhões. Você está dando soco em ponta de ferro, Saulo. Você vai a Damasco realmente. E lá vai ser dito para ti o que você deve fazer. Então, ele foi levado a Damasco, porque ele não tinha como ir a Damasco.
agora. Ele estava cego, ele não conseguia ver nada. Então ele foi levado para os seus companheiros a Damasco. E Deus, através do seu Espírito Santo, fala com um servo seu que morava em Damasco por nome de Ananias. E diz: olha, Ananias, tu te levanta agora e vai na rua chamada à direita, na casa de um certo Judas, e procura por um certo Saulo de Tarsus. Ananias se apavorou, Ananias não gostou da ideia. Ananias achou muito ruim aquilo, porque ele sabia quem era o Saulo. Ele sabia que Saulo tinha consentido na morte de Estevão. Ele sabia que Saulo era um perseguidor da igreja. E Ananias colocou essa situação diante de Deus. Ele falou com o Espírito Santo de Deus, colocando essas dificuldades para ele, para o Espírito de Deus. Só que Deus tinha um grande plano na vida de Saulo. Deus queria fazer de Saulo o que ele fez de Saulo. Fez dele um grande nas suas mãos. Fez dele um grande missionário. Porque agora ele passou a entender que Jesus, aquele que ele entendia que era um defunto, na verdade era o Filho de Deus, o Messias prometido nas profecias, que tinha nascido e tinha sido morto. Ele, comparando agora os fatos do momento e as profecias, ele conseguiu entender perfeitamente que ele estava perseguindo o Messias das profecias. E ele resolveu render-se então ao Messias, fazer parte da sua igreja, ser dele um servo. E daí nós vimos aqui a chegada de Ananias lá na casa onde estava Saulo. Saulo já fazia 3 dias e 3 noites que não comia e não bebia. Eu não sei se ele estava sem condições de comer, devido ao tombo, devido à cegueira, devido à sua condição emocional, ou ele já tinha proclamado um jejum ao Senhor, entendendo agora o que ele precisava fazer. Mas no versículo 17 do capítulo 9, nós vimos o momento em que Ananias chegou na casa de Judas, onde Paulo ou Saulo no momento estava. E veja como é que Ananias chegou lá. Está escrito assim no capítulo 17 do versículo 9. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse o quê? Disse assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja só, agora Ananias, ouvindo a voz de Deus e crendo que Deus era e é realmente um Deus que não falha, e como Deus tinha dito para ele que Paulo seria importante na obra, ele já começou a chamar Saulo, então, no momento, de irmão. Veja, aqui Saulo já está transformado. Ele já não é mais aquele velho homem, aquele que perseguia a igreja. Agora ele já está fazendo parte da igreja. Mas continua sendo chamado de Saulo. Então não houve uma transformação de Saulo para Paulo no momento em que ele se converteu. E o que aconteceu daí? Saulo ficou alguns dias lá em Damasco com os irmãos, com os crentes que estavam lá, e pregava o evangelho, começou a pregar o evangelho lá em Damasco. Já imagina só, o homem que foi para Damasco para aprender os crentes, agora torna-se um pregador lá em Damasco. E no versículo 12 do capítulo 9, no 22, nós lemos o seguinte: Saulo, porém, se esforçava muito. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O que está dizendo aqui? Está falando aqui que o povo estava preocupado. Mas
Olha só, esse não foi quem veio para prender os crentes? E aí ele se esforçava e tentava, fazia um esforço para provar que aquele que ele estava perseguindo realmente era o Filho de Deus. Ele se esforçava para isso. E daí, o povo, os judeus, que não eram convertidos ainda, e que entendiam que o cristianismo era uma seita, uma heresia, uma idolatria, decidiram matar Saulo. E aí, ele teve que ser largado dentro de um cesto, pelo muro, por cordas, por certo. Nós vimos aqui no versículo 24 do capítulo 9, que está escrito assim: os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo. Planos de quem? Plano dos judeus que queriam matar ele. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Veja, os judeus, os não cristãos, estavam tão revoltados que ficaram nas saídas, nas portas da cidade, esperando. Ele vai ter que passar por aqui, era o que pensavam provavelmente. Então nós vamos dar um jeito nele. Certamente Saulo estava agora sendo taxado de traidor, alguém que se vendeu, coisas dessa natureza. E daí nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos, parece que cessa um pouco falar sobre o apóstolo que na época era Saulo. Mas nós encontramos em outros livros daí, da Bíblia, que ele não foi aceito em Jerusalém. O povo queria matar ele. E ele acabou indo para a sua terra natal. Acabou indo para Tarsus, que, como falei, dá mais de 900 quilômetros de distância de Jerusalém. E lá por Tarso, ele ficou alguns anos lá. Não se sabe exatamente o que ele fez lá, mas provavelmente ele pregava a palavra de Cristo com ousadia lá em Tarso. Mas lá já tinha igreja? Não, mas era o início da igreja. Possivelmente Saulo evangelizou muita gente lá em Tarso. Por que a gente diz isso? Porque a gente continuando lendo a Bíblia aqui no versículo 11, no capítulo 11, a gente vai ver que em Antioquia, alguém andou pregando o evangelho lá em Antioquia, porque houve os crentes se espalharam de Jerusalém por ocasião da perseguição, uns iam para um lado, outros iam para outro. Enfim, mas a pregação do evangelho chegou na Antioquia e Barnabé foi de Jerusalém para Antioquia para ver o novo trabalho que estava se desenvolvendo lá. E ele percebeu a necessidade de mais obreiros. E quem ele foi buscar? Vamos ler aqui no versículo 25 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Partiu então Barnabé para Tarso, a procurar quem? Paulo? Não, a procurar Saulo. Ele não tinha mudado de nome, continuava sendo Saulo. Estava lá em Tarso, continuava sendo Saulo. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Veja, esse homem não estava sendo chamado de Paulo ainda, mas já era um obreiro. Ele foi para sua terra natal, parece que ficou meio oculto por lá, mas na verdade não ficou parado, porque Barnabé buscou ele, levou lá para Antioquia e por um ano esteve lá ensinando, a ponto de lá serem chamados pela primeira vez de cristão. Lá surgiu essa expressão, aí vai os cristãos, lá vai os cristãos. Eu não sei se é uma forma pejorativa para zombar porque estavam seguindo Cristo, ou talvez até achando interessante que realmente aquele povo estava tentando ser igual ao seu mestre, igual a Cristo. Por isso, cristão, parecido com Cristo, imitador de Cristo. Então, Saulo estava junto quando chamaram os crentes por primeira vez de cristão.
E ele continuou então sendo chamado de Saulo. Veja no versículo 27 do mesmo capítulo 11. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Assim o fizeram, enviando-o aos discípulos por mãos de quem? De Barnabé e Saulo. Era Saulo ainda. Ele estava trabalhando na obra de Deus e não tinha sido mudado o seu nome ainda. Ou não tinha sido mudado o seu nome. Continuava sendo Saulo. Mais tarde, e mais para frente, no capítulo 13, nós encontramos aqui ele sendo chamado Saulo de novo. Olha, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e o quê? E mestres. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e quem? Saulo. Saulo estava entre os mestres e profetas em Antioquia. Veja, no versículo 2 do capítulo 13. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo, separai-me quem? Barnabé e Saulo. Olha o próprio Espírito Santo ainda aqui, o qual nós ouvíamos e às vezes ouvimos ainda, que mudou o nome de Saulo para Paulo, continua chamando ele de Saulo aqui. Veja, o Espírito Santo diz, separem para mim, separem para a obra. Barnabé e Saulo. Saulo agora vai começar a sua obra missionária. E daí nós encontramos mais para frente aqui no capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 13, onde está escrito assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego sem ver a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Está falando aqui de um momento em que Saulo estava evangelizando um homem na sociedade, uma autoridade da sociedade, um procônsul, e se levantou um certo mágico e contrariava tudo que Saulo dizia. Ele falava o contrário. E Saulo se irritou naquela altura. Mas ele teve uma indignação santa. Ele não se irritou por aquilo que estava fazendo contra ele, mas por aquilo que estava fazendo contra a obra de Deus. Por isso ele falou que esse homem estava se levantando contra os caminhos do Senhor. Não, ele não disse contra mim. Ele disse, olha, você vai sofrer as consequências, você vai ficar cego. E realmente ficou. E olha o que nós vimos aqui. Saulo também chamado Paulo. Se era Saulo e também era chamado Paulo, então ele era chamado dos dois nomes. Não está dito aqui, ó, Saulo agora chamado Paulo. Saulo que agora passou a ser chamado Paulo. Paulo que era chamado Saulo. Não, está escrito Saulo que também
era chamado Paulo. Então, está certo o hino quando diz assim, ó, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Ele não foi transformado. Ele era Saulo e também era Paulo. Dizem quem estuda esse assunto que Saulo era o seu nome judeu. Era Saulo, era Saul, era Shaul, enfim, e que Paulo era o seu nome romano, porque Paulo ou Saulo tinha duas cidadanias. Ele era judeu, mas ele era também romano. Isto, eu falei cidadania. Na verdade, ele era judeu que tinha a cidadania romana também. Como é que alguém era cidadão romano? Primeiro, se nascesse romano. Segundo, se comprasse esse direito de ser cidadão romano, que era um alto preço a ser pago. Terceiro, se ganhasse o direito de ser cidadão romano como prêmio, normalmente por um serviço de alta relevância prestado ao Império Romano. Paulo não comprou e Paulo não ganhou. Paulo herdou esse direito de cidadania, porque ele próprio disse em sua defesa que ele já nasceu sendo cidadão romano. Então subentende que o seu pai, o seu avô, talvez um dia tenha comprado ou ganhado esse direito. Isso foi passando de pai para filho, e Paulo, ou Saulo como queira, recebeu então esta cidadania por herança. Mas será que ele recebeu a cidadania por herança e já no seu nascimento ele passou a ser, ele veio a ser chamado Paulo? Não sei. Será que foi alguém que começou a chamar ele de Paulo depois e ele aceitou? Será que foi ele próprio que decidiu ser chamado Paulo, porque agora ele não estaria mais muito entre os judeus, mas a sua comunicação maior seria com o povo não judeu, gentios e tal? Não sei. O certo é que ele era Saulo e também era Paulo. Ele nunca foi mudado. Ele continuou sendo o mesmo, sempre. Meu nome é Lídio José. Em algumas cidades, em alguns locais me chamam de Lídio, outros me chamam de José. Então eu sou Lídio também chamado José. E tem muita gente assim, ok? Então, se quiser cantar, continuar cantando o hino, maravilha, mas não está muito certo aquela estrofe. Saulo não foi mudado o seu nome para Paulo. Saulo era Saulo e Saulo também era Paulo, ok? Deus abençoe a todos.